pouquíssimo tempo, 12 minutos, mas dá tempo para o Vanderlei falar. O que aconteceu com a CPI da Câmara? Já terminou? Ela vai ser arquivada? Ela vai para o Ministério Público? E agora? E o que chegou à CPI da Câmara? Meu amigo Vanderlei Pérez, meu irmão Vanderlei, obrigado. Olá, Hélio. Cá estamos, né? A Convocados. gente só não tem muito tempo. É isso. Nós tivemos aí, então, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os recursos, a aplicação dos recursos da saúde em Teresópolis, né? A CPI ela é instalada a partir da aprovação da Câmara e os vereadores lá atrás aprovaram, com aqueles 12 votos a 7, né? Pela instalação da investigação. Havia até aquela dúvida ali se devia ou não, se o momento era de investigar, se isso não tira atenção, se isso não massacra os administradores, né? Não desmerece os administradores. Então, decidiu-se então que faria essa investigação e ficou a encargo aí do presidente Rangel, do PP, o Teco Despachante e o Dudu do Resgate, uma comissão parlamentar composta de três membros. E esses 3 membros, com o auxílio do corpo técnico da Câmara, eles fizeram, então, em conjunto ali o trabalho de investigação, ouvindo os diretores de hospitais, o secretário, ouvindo o Conselho de Saúde, né? Foi até bom que a gente percebeu como é que esse conselho ele está mal formado, está precisando de ser reformulado, né? Uhum. Aliás, a CPI, o relatório pede a reformulação do Conselho Municipal de Saúde, que é quem fiscaliza a aplicação dos recursos ali no âmbito da Secretaria de Saúde. Então, muitas coisas vieram à tona ao longo dessa CPI e parecia que havia ali muitos indícios, como o próprio relatório técnico preparado pelos funcionários da Câmara apontou, que havia indícios que mereciam ser melhor investigados e que poderiam render ali um inquérito no âmbito da CPI. Mas, depois de prorrogada por mais 90 dias, a CPI teve 90 mais 90 dias, 180 dias, então, para fazer todo esse trabalho, a coisa foi meio que amainando aquela crítica excessiva que andou ocorrendo ao longo das reuniões das quartas-feiras da CPI, e o relatório decidiu por não concluir nada. Ou seja, o relatório tem todo aquele subsídio, mas ele decide que não tem o que fazer, que não há o que fazer e que isso é problema para o Ministério Público, para os órgãos de controle tomarem as providências. Sugerindo, então, nesse relatório feito pelos 3 vereadores, o Teco, o Dudu e o Rangel, de que tudo aquilo deveria ser enviado para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para eles fazerem, então, o trabalho de investigação. E que não caberia à Câmara, não caberia à CPI, nada além daquilo. Bom, se não caberia, como é que o Jorge Mário e o Arley foram cassados? Porque eles foram cassados a partir de processos formados dentro de CPI e de comissão processante. Ou seja, a Câmara, os vereadores cumpriram o seu papel ali de investigar e de apontar o crime e de punir pelo crime, né, no âmbito da própria Câmara Municipal. Mas o relatório, então, entende que não é caso de comissão processante, embora o relatório técnico apontasse assim vários indícios, e esse relatório vai ter que ser referendado, então, pelo plenário, porque o relatório era um relatório da CPI. E indo a plenário, aconteceu o inusitado, porque o plenário segue um voto divergente do presidente Leonardo, onde ele aponta que o relatório da CPI estava equivocado e que sugere, então, que esse relatório seja arquivado. Ou seja, enquanto o relatório da CPI pedia que mandasse todo aquele material para os órgãos de controle, a votação final do plenário, que é a que vale, decide por arquivar a CPI porque ela está uma peça mal feita. Ela não concluiu da forma como deveria. Ou seja, ela foi relapsa na sua obrigação de investigar e de fazer um relatório palpável para que se tomasse as providências, né? Seja de abertura de comissão processante, ou seja, de apontamentos aos órgãos de controle para que se houvesse uma punição ou um resultado, um desfecho, né? E dessa forma, tudo aquilo terminou em nada. A verdade é essa. Embora
esse material produzido, todas essas provas, são vários volumes, são mais de 1000 folhas, muitas informações que estão ali todas catalogadas e disponíveis para o público, possam ser acessadas por um cidadão comum e esse cidadão, pegar e assinar embaixo e entregar ao órgão de controle que ele bem entender, a Polícia Federal, ao Ministério Público, para as providências. A CPI, ela não, quando termina, ela não tem que ir para o Ministério Público? Sim, pela vontade do relatório dos 3 membros da CPI, sim. Ela não aponta o crime, ela é inconclusiva, mas manda que se mandasse toda aquela papelada para os órgãos de controle, para o Ministério Público, para a Polícia Federal e os outros órgãos, TCE, TCU, o próprio DENASUS, né? Então, mas quando ele vai para o plenário, o plenário decide que não pode mandar uma peça imperfeita para esses órgãos. A Casa não endossa, a Câmara não endossou o relatório da CPI. Então, ou seja, é caso de dizer que a CPI terminou em pizza? Eu não sei, mas talvez num pão caseiro pelo menos terminou, né? Porque não se chegou a lugar nenhum. Porque a Câmara em si, a unanimidade dos vereadores divergentes, dos outros 16 vereadores, no plenário, decidem não acompanhar os 3 vereadores da CPI e acompanhar o voto divergente do Leonardo, presidente, que é um voto, inclusive, esse sim, técnico e perfeito. Quem acompanhou a sessão da Câmara e viu a leitura do voto dele, ele deixa claro que aquela peça é imperfeita. E dentro dos procedimentos de inquérito policial, porque o relatório da CPI é um inquérito, é um fruto de um inquérito, né? Então ele tem que ser perfeito, ele tem que ser tecnicamente bem elaborado. Então, na verdade, é quase que um sabão que esse voto passa nos 3 vereadores da comissão. No final, o que aconteceu é que, por unanimidade, todo esse trabalho está decidido que não deu em nada. Pior ainda do que as outras CPIs, porque as outras CPIs, pelo menos, elas foram encaminhadas para o Ministério Público e para os outros órgãos de controle, que também nada fizeram contra ele. As providências contra Jorge Mário e contra Arley foram da Câmara, uma cassação política, não uma cassação técnica. Não houve providência. Você não vê aí nenhum desdobramento na Justiça daquelas denúncias, daquelas falácias contra os supostos crimes cometidos pelo Arley e pelo Jorge Mário. Aliás, o crime do Jorge Mário em 2011, por exemplo, que era o que embasava a CPI, que era contratar um advogado sem licitação, essa questão, inclusive, já acabou no Supremo Tribunal, que decidiu que é possível, sim, que não é ilegal, não é legítimo a Prefeitura contratar um advogado, mesmo tendo advogados, porque embora todos sejam advogados, tem uns advogados que são mais advogados que outros, né? Tem mais sabedoria, tem mais trânsito, olha o que eu estou falando aqui, tem mais trânsito nos tribunais. Isso é grave demais, mas os advogados devem até se ofender com esse tipo de procedimento que existe nos tribunais, onde uns têm voz, né? Falam quase como desembargadores ou como ministros, né? Ou quando não são dos pacotes dos próprios desembargadores ou ministros, porque existe também essa influência de relação de poder nos tribunais. Em rápidas palavras, em 5 minutos, pouco mais de 8 minutos, você passou para a gente que a CPI de 180 dias, que ficou 180 dias, terminou em nada. A CPI foi um tempo perdido. Embora tenha havido ali um empenho ao longo da CPI por parte dos vereadores, a gente percebia uma vontade de investigar. O Teco, muito técnico, mesmo sendo um vereador da base do governo, ele foi muito elegante nas críticas, nas ponderações. O presidente Rangel fez as convocações adequadas, fez todos os procedimentos, mas, embora tivesse um relatório técnico dos servidores da casa, apontando numa direção que poderia, assim, abrir uma processante, ou poderia ter um resultado mais contundente, o relatório, ele em si, ele é inconclusivo. Ele é uma peça mal feita, como o próprio voto divergente diz. E essa peça mal feita não pode ter outro futuro, senão a cesta de lixo, que é o que vai ter. Embora se diga, não, qualquer cidadão pode vir aqui na Câmara requisitar os documentos, ele vai receber a pasta completa com os arquivos digitalizados e vai fazer a sua denúncia. Só que o cidadão não ganha para isso. Quem está ganhando para isso, para investigar o prefeito, são os vereadores. Eles têm que cumprir a sua função. Não, ele tem que ser provocado. E aí alguém vai ter que encaminhar isso ao Ministério Público. Mas nós temos aí, o Ministério Público anda soberbado
das tantas obrigações que ele tem e das tantas demandas que correm até ele. Então, dificilmente ele vai se debruçar sobre um volume enorme de informações que são inconclusivas, né? O próprio voto divergente do presidente já disse. O relatório não direciona para nada. O direciona não aponta um fato conclusivo que diz, há um crime aqui. Você vai descobrir isso lá no Ministério Público, vai mandar para lá para descobrir como é que o promotor vai desvencilhar essa informação, né? Então, é muito complicado a gente acreditar que a Justiça, que uma Polícia Federal, que um Ministério Público Federal ou a própria promotoria em Teresópolis vai tomar uma providência nesse sentido. Só né, trocar comigo, que esse aí já começou a falhar. Ah, para mim? Ah, então é o meu. Então tá, é o meu. Então tá bom. Nós temos aí várias outras informações, vários outros exemplos, né, de material produzido na Câmara, de forma, inclusive, perfeita, segundo os entendimentos dos vereadores anteriores, e que também não deram em nada. Nós temos várias denúncias, né? Lembra aqueles casos dos vereadores que gastavam toda a verba do gabinete em gasolina? Sim. Como é que você coloca 2 mil litros de gasolina num carro no posto, né? Como é que você gasta 300 mil reais com um jornal, que é o que aconteceu, né? Aquela Câmara horrorosa de 2013 a 2016. Tudo isso não deu em nada. Tudo isso não deu em nada. E tudo isso está com papéis no Ministério Público. As viagens dos vereadores. Aquelas viagens, todo aquele gasto equivocado que a gente via ali, né? Fraude, inclusive, de nota, o valor não combina, a nota trepando, a nota casando para tal pessoa ganhar. Tudo aquilo foi comprovado naquele procedimento de investigação que foi encaminhado ao Ministério Público, e isso não virou processo e certamente já prescreveu. Então, é uma pena que tenha acontecido isso, embora a gente precise dessa regularidade política e essas coisas de afastar prefeitos, isso é coisa muito ruim para a cidade, a gente já teve experiências disso, né? O importante é você fiscalizar e não deixar o que está errar. Essa é a função dos vereadores, e eles espero que, mesmo fora de CPI, que eles cumpram bem essa função de fiscalizar o Executivo, de apontar e de deixar claro, não segue nesse caminho que está errado, ou então siga por aqui que é mais certo, que é a função da Câmara, ajudar o prefeito a governar. Vanderlei, muito obrigado pela tua participação. Eu estou aqui com um livro, Câmara Municipal de Vereadores, mas hoje não dá tempo da gente falar sobre isso, mas o Vanderlei volta ainda essa semana para a gente falar sobre o lançamento desse livro, Câmara Municipal, contando a história dos vereadores de Teresópolis. Topa? Certamente, vai ser um prazer falar. Foi um prazer fazer esse livro, embora seja um livrinho de apenas 88 páginas, é um livrinho muito ilustrado, com fotografias inéditas. Né? É um trabalho de pesquisa bem profundo, que eu contei aí com a camaradagem e a ajuda do Romildo Pires, né, que era o grande acervo de Teresópolis, né, muitas dúvidas que eu tinha. Como eu não sou daqui, eu cheguei mais tarde, um pouquinho só em 77, o Romildo nasceu em Teresópolis, então ele tinha essa facilidade. Você fez uma homenagem para ele. Então o livro é dedicado ao Romildo, que é uma figura que a gente demora a esquecer e que é vítima desse descaso com a utilização dos recursos para a Covid, né? Ou seja, ele morre de Covid, porque ele vai na UPA para levar a mãe e morre de Covid pegando o vírus no posto de atendimento que era para salvar a mãe. Então, a mãe morre e logo uma semana depois ele morre também. E foi uma perda muito grande para a cidade, para mim especialmente, que ele me ajudava muito, meu parceiro de pesquisas, né? Sempre que a gente precisava, sempre que eu tinha uma dúvida sobre o sobrenome de uma pessoa, sobre a data, ligava para ele. Ele sabia porque estava na cabeça dele guardado. Então, me ajudou muito nesse livro também, ele teve essa participação. Então, será um prazer vir aqui no seu programa e falar sobre os vereadores de Teresópolis, a história da Câmara Municipal. Obrigado. Minha gente, olha, essa semana nós vamos ter muita coisa, nós vamos falar essa semana, né? Eu tenho uma reunião hoje lá com o presidente da Câmara, é um assunto extremamente importante, uma pessoa que está sofrendo muito em Teresópolis. Bom, fique com a gente. No programa de amanhã ainda não está confirmado não, mas vem aí o Pé de Chumbo para falar sobre um rapaz de Teresópolis que vai levar o nome de Teresópolis para o mundo, fisiculturista. Então tem muita coisa essa semana acontecendo no programa de amanhã também. Muito obrigado a todos vocês. Boa semana para todos nós.